Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 28, o Senhor Jesus nos conta uma pequena parábola com grande conhecimento de construção que lhe é próprio, por ser ele mesmo o engenheiro do universo. Estava terminando o Sermão da Montanha e queria fazer um breve resumo para que todos entendessem e acrescentou um ensinamento com dois exemplos, um de sucesso e outro de fracasso. Disse ele: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construído na rocha. Também, da mesma forma, quem ouve estes meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Esses exemplos dados pelo Mestre nos ensinam muitas coisas para vivermos o dia a dia. Na formação da família, Deus deu a cada um responsabilidades e privilégios. Para a mulher, concedeu o privilégio da inteligência e a força para auxiliar seu marido, mas, como responsabilidade, delegou a geração da vida e a condução de seus filhos na formação de uma nação temente a Deus. Ao homem, Deus capacitou com a força para proteger seu lar e a autoridade para governar a terra. Esses são exemplos de suas responsabilidades. Como privilégio, ordenou para que amasse sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Da parábola ensinada por Jesus, podemos entender que um pai de família deve ter atitudes que tragam proteção para sua família, amar a sua família e se colocar em condição de lutar para garantir conforto, paz e segurança. Escutando a palavra de Deus e vivendo de acordo com o ensinado por ele, o homem é capaz de construir um lar à prova de tribulações. Lutas irão aparecer sempre, até que o Senhor Jesus volte, mas a vitória é consequência de uma vida dedicada a Deus. Em João capítulo 17, versículo 15, antes de se entregar para o sacrifício que livrou da morte eterna todos aqueles que se chegam confiantemente a Ele, Jesus orou ao Pai dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Um homem temente a Deus é capaz de construir laços eternos. Sua esposa é amada, seus filhos são confiantes, seus amigos e vizinhos o respeitam, pois ele reflete um caráter cristão. Por confiar em Deus, esse homem é capaz de manter uma conduta leal com as autoridades, respeitar ao próximo, amar seus inimigos, bendizer os que falam mal dele e orar pelos que os perseguem. Seu caráter é visto pelos seus filhos e lhes serve como exemplo a ser seguido. Esse homem pode até possuir tesouros na terra, ou mesmo não os ter, mas o que lhe importa realmente é entesourar no céu, entendendo assim o ensinamento do Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, Deus nos ensina: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem consomem e onde os ladrões arrombam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem roubá-las, pois onde estiverem suas riquezas, ali estará o coração de vocês. Nessa condição, dando ouvidos à palavra de Deus, o homem assemelha-se ao construtor da parábola, e quando vierem as dificuldades sobre a família, coisas como ideologias de gênero, prostituição, corrupção, vícios, violência ou as mais sutis armadilhas de Satanás, não o afetará, nem a ele, nem aos seus, pois terá construído o lar de sua família sobre um solo rochoso e firme, a palavra de Deus. Ao contrário, porém, do homem de sucesso, que é aquele que ouve a palavra e a cumpre, o fracassado vive repetindo que gosta da Bíblia, que tem Jesus em seu coração e que, vez por outra, participa de cultos, mas nunca muda as suas atitudes e a sua condição de vida. Ele sabe que é pecador, mas desafia a Deus imaginando que poderá se reconciliar com o Criador antes de sua morte. Pensa em usufruir todas as suas riquezas sem dar a devida adoração ao Deus eterno. Assim nos ensina a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva,
a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Tudo isso assemelha-se àquele homem que construiu seu lar em cima da areia. Logo que surgem as dificuldades, o vento forte ou uma leve brisa, o mar bravio ou uma pequena onda, ele percebe que não conseguiu construir um lar seguro para sua família. A sua ruína será tamanha e quando se apresentar ao Criador, sua vergonha será total. O pai de família que construiu na areia deve mudar sua postura imediatamente e agir como o rei Salomão no livro de 2 Crônicas, capítulo 2, versículos de 4 a 5. Agora estou para construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a ele para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor, o nosso Deus. Esse é um decreto perpétuo para Israel. O templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é o maior que todos os outros deuses. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo nos ensina: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Reflita sobre esse tema e construa uma família que sirva a Deus. E se você ainda não aceitou a Jesus, reflita sobre a sua vida, reconheça a sua condição de pecador diante de Deus, peça perdão e convide para que Ele venha a habitar em seu coração. Uma oração. Amado Deus, nos dê sabedoria para tomarmos decisões corretas na ação de construirmos laços contigo que fiquem para a eternidade. Que o Senhor sempre possa estar nos guiando na melhoria contínua em nossas vidas firmadas em Ti. Que nos momentos de fraqueza nos lembremos que o Senhor está nos ajudando para nos livrar do mal e que possamos Te honrar tomando atitudes que Te agradem. Oro para que todos os que ouvem essa palavra se coloquem na condição de aprendizes do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meu nome é Lúcio Linhares e assim que aprendi nesses últimos dias com o Senhor Jesus e quero ensinar a meus filhos e a todos que quiserem esse conhecimento. Até a próxima, se Deus quiser.